Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar a aula de sistema esquelético, né? Parte 5 do sistema esquelético. E já que já falamos de esqueleto axial, né? De crânio, coluna vertebral e gradil costal, né? Costelas, externo e da coluna como um todo. Agora começamos a falar do esqueleto que forma os apêndices, né? E aí nós teremos o esqueleto apendicular relacionado a membros superiores e relacionado a membros inferiores. Nessa aulinha nós falaremos do esqueleto apendicular dos membros superiores e a próxima, né, na sequência, ou seja, a parte 6 e final de sistema esquelético será a anatomia do esqueleto. No que se refere à clavícula, o que nós observamos aqui? Que a clavícula é esse osso alongado, aqui se articula aqui com o manúbrio do externo e com o acrômio da escápula. Bem, a clavícula ela vai ser constituída por duas extremidades, uma extremidade acromial, como eu falei, para articulação com o acrômio, uma extremidade external, que faz, né, a articulação com o manúbrio do externo, e um corpo da clavícula. Se vocês perceberem, a clavícula ela tem uma importância clínica muito grande pelo seguinte motivo. Normalmente em aula teórica, eu questiono para os alunos quem já fraturou clavícula ou conhece alguém que já fraturou, e muitos alunos levantam a mão. E quando eu pergunto quem já fraturou escápula, que é o próximo osso que a gente vai ver, ou conhece alguém, poucas pessoas se manifestam. Qual a diferença aí? Por que se fratura tanto clavícula e tão pouco escápula? Existe uma diferença muito grande, tá? E é isso que a gente tem que ter em mente. A clavícula é o único osso do esqueleto apendicular dos membros superiores que se articula com o esqueleto axial, ou seja, se articula com a caixa torácica, certo? Então, em traumas de membro superior ou em quedas, muitas vezes, quando você vai cair, de que forma você tenta se proteger? Colocando a mão. Então, muitas vezes você cai sobre a mão, só que a transferência da energia, né, vai ser repassada da mão para o antebraço, através principalmente do escafoide. Depois eu vou falar que escafoide também é um ossinho relativamente fraturado, né, é o principal osso do carpo fraturado. O escafoide, então, transfere essa energia para o rádio transfere para a una para o húmero para a clavícula e para a escápula. E o que acontece? A clavícula e a escápula vão dissipar essa energia que receberam lá da mão. A escápula ela não se articula com nenhum outro osso do esqueleto axial, somente do apendicular. A escápula vai ficar presa no tórax aqui através de músculos, tá? Músculo levantador da escápula, músculo trapézio, músculo romboide maior, músculo romboide menor, músculo serrátil anterior. Se eu cortar, se eu desinserir todos esses músculos, a escápula se solta. Diferente da clavícula, que mantém uma articulação. Então, o que acontece? A clavícula e a escápula recebem toda essa energia. A escápula, como ela está frouxinha, né, ela está presa só por músculos, ela consegue absorver, né, esse impacto. A clavícula não, ela transfere para o tórax que devolve. E aí qual é o ponto mais fraco aí? Acaba sendo a clavícula. E a clavícula acaba fraturando. Normalmente, ó, se eu dividir a clavícula em 3/3, ó, o terço lateral, o terço intermédio e o terço medial, normalmente as fraturas ocorrem nessa região aqui, ó, entre o terço intermédio aqui, né, e o terço lateral, ou entre os 2 terços mediais, né, e o terço lateral, nesse ponto aqui. E normalmente, devido ao peso do membro superior e à contração do esternocleidomastoídeo aqui, o esternocleidomastoídeo puxa esses dois fragmentos mediais aqui, ó, para cima, né, porque ele vai fazer a ação dele, que é a contração. E o membro, como pesa, puxa esse fragmento lateral para baixo e a clavícula ela desencontra, tá? Normalmente, né? Falando em fraturas de adultos, né? Criança é um pouquinho diferente, tem a questão lá do galho verde, mas aí uma outra história. O que nós vemos mais aqui na clavícula? Ó, essa aqui é a face superior da clavícula, essa aqui é a face anterior, ó, essa mesma face que nós estamos vendo aqui, essa aqui é a face posterior, e nós observamos aqui, ó, a face inferior da clavícula. Na face inferior nós encontramos a impressão do ligamento costoclavicular, que é um ligamento que vai estar participando aqui da articulação externo-clavicular, a gente vai falar dessa articulação mais para frente. Eu encontro aqui a linha trapezoide, ou linha trapezoide, que vai servir para a inserção do ligamento trapezoide, o tubérculo conoide, que vai servir para a inserção do ligamento conoide, e o sulco do músculo subclávio, ou sulco para o músculo subclávio, onde vai estar aí se inserindo o músculo subclávio.
E falando de escápula, ó, nós observamos a escápula aqui atrás, tá? Isso aqui é uma vista anterior da escápula direita. E nós vemos que a escápula tem uma margem superior, pode ser chamada de borda também, uma margem medial e uma margem lateral. E com isso eu formo dois ângulos aqui, o ângulo superior e o ângulo inferior. Essa fossa anterior que eu vejo aqui é chamada de fossa subescapular. Ela vai alojar um músculo de mesmo nome, o músculo subescapular. Por face posterior, eu encontro a espinha da escápula e no final da espinha da escápula eu vou encontrar uma projeção anatômica importante, bem palpável, que a gente vai chamar de acrômio, ok? Acima da espinha da escápula eu encontro a fossa supraespinal, onde vai alojar o músculo, né? Vai se inserir o músculo de mesmo nome, o músculo supraespinal, e abaixo da espinha da escápula a fossa infraespinal, que vai receber, né? Que vai alojar o músculo de mesmo nome, músculo infraespinal. Ó, o acrômio, aquela porção final da espinha da escápula que eu já tinha me referido, né? Essa estrutura toda aqui. O que mais que nós observamos? Ó, uma incisura da escápula, um colo, certo? O colo muitas vezes nem é descrito, mas está aqui, é o colo da escápula. E nós observamos aqui a fossa glenoidal. Essa fossa glenoidal ou cavidade glenoidal vai servir para fazer contato, né, com a cabeça do húmero, tá? Para formar uma articulação aqui chamada de articulação gleno-humeral. Acima da fossa ou cavidade glenoidal, nós encontramos o tubérculo supraglenoidal, que vai servir como um ponto de inserção para a cabeça longa do bíceps braquial. O tendão passa aqui no sulco intertubercular do húmero, ó, da cabeça longa do bíceps, e ele entra na articulação glenohumeral e se insere aqui. E embaixo nós encontramos o tubérculo infraglenoidal, que vai servir como um ponto de inserção para a cabeça longa do tríceps braquial e não mais do bíceps. Observamos ainda aqui o processo coracoide da escápula. Esse processo coracoide ele vai ser um ponto de inserção muscular também para 3 músculos. Tá? Para a cabeça curta do bíceps braquial, na verdade 2,5, né? Cabeça curta do bíceps braquial. Para o peitoral menor e para o músculo coraco-humeral. Tá? Ou melhor, na verdade o músculo coracobraquial, tá? Não é coraco-humeral, músculo coracobraquial. Então, repetindo 3 músculos aqui. Cabeça curta do bíceps braquial, músculo coracobraquial e o músculo peitoral menor. Em relação à anatomia do húmero, o húmero também tem grande importância clínico-cirúrgica, né? O húmero ele vai ser constituído, é o osso que forma o braço, né? E ele vai ser constituído por uma cabeça. Se tem a cabeça, tem que ter um pescoço, então a gente chama de colo, né? Só que vai ser o colo anatômico, o colo verdadeiro, porque o húmero ele vai possuir 2 colos, já falo um pouquinho disso. Eu encontro o tubérculo maior, que vai servir como um ponto de inserção para vários músculos, tubérculo menor, que também é ponto de inserção muscular, né? Na continuação do tubérculo maior, eu encontro a crista do tubérculo maior, na continuação do tubérculo menor, a crista do tubérculo menor. Entre os 2 tubérculos, nós encontramos um sulco, chamado de sulco intertubercular do húmero. Esse sulco, como eu já falei, serve como passagem, né, para o tendão da cabeça longa do bíceps braquial. O tendão ele desliza, né, sobre esse sulco aí, que depois ele vai ser fechado aqui em cima por um ligamento, ainda chamado de ligamento transverso do húmero, mas a gente fala disso mais na frente. Aqui tem algo de bastante importância, ó. Embaixo aqui, ó, distal em relação a esses tubérculos, eu tenho um outro colo, que não é mais o colo anatômico, mas ele é conhecido como colo cirúrgico devido ao grande número de fraturas que acontecem nessa região. E esse colo cirúrgico do húmero, que como eu falei, fratura com uma certa frequência, ele tem uma grande importância porque é intimamente ligado a ele, ou seja, mantendo um contato muito próximo, eu vou encontrar a artéria circunflexa anterior do húmero, a artéria circunflexa posterior do húmero, ambas são ramos da artéria axilar, tá? Da última porção da artéria axilar, e eu vou encontrar um nervo axilar também, o nervo axilar, que é um ramo lá do fascículo posterior do plexo braquial. Então, ó, anteriormente eu vejo a artéria circunflexa anterior do húmero e posteriormente a circunflexa posterior do húmero e o nervo axilar. Essa artéria circunflexa posterior do húmero e o nervo axilar, eles passam em um espaço aqui chamado espaço quadrangular. E a importância desse nervo é que o nervo
axilar, ele vai estar inervando o músculo deltoide, né, o músculo que compõe o nosso ombro aqui, que é um músculo bem importante, e o músculo redondo menor. Então, pensou em fraturas nessa região, tem que estar associando se não há ou não há lesão dessas estruturas que eu acabei de citar, né? Ou seja, artéria e nervo. Passa veia também, tá? Sempre que tem uma artéria, por exemplo, tem artéria circunflexa anterior do húmero, vai ter veia circunflexa anterior do húmero. Tem circunflexa posterior do húmero, tem veia circunflexa posterior do húmero. Tá? Sempre que tem artéria, tem veia, embora às vezes a gente fale menos de veias, né? Eu encontro aqui a tuberosidade deltoide, que vai servir como ponto de inserção para o músculo deltoide, né, o músculo que compõe o ombro aqui. A gente vai ter aulas, né, de sistema muscular. O epicôndilo lateral do húmero, que serve como ponto de inserção para a grande maioria dos extensores, tá, do antebraço. Então, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, ok? Esses músculos, a grande maioria deles se inserem aqui ou no epicôndilo lateral do húmero ou na crista supraepicondilar lateral, certo? Daí que a gente entende a epicondilite lateral vai estar relacionada a um processo inflamatório no ponto de inserção desses músculos extensores. Ó, a crista supraepicondilar lateral, que também serve como ponto de inserção, principalmente para o braquio radial. O epicôndilo medial do húmero, que é o contrário, ó, então ele vai servir como um ponto de inserção não para os extensores, mas sim para os flexores, né? Então eu vou encontrar ali pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor unar do carpo, ok? E eu também posso desenvolver uma epicondilite medial, embora a lateral muitas vezes é mais frequente. E aqui eu tenho também a crista supraepicondilar medial, que é a continuação, né, do epicôndilo medial. O capítulo, que vai servir como uma face articular, né, um ponto de encontro ali entre a cabeça do rádio, né, e o húmero. E a tróclea, esse importante carretel que vai servir para alojar a incisura troclear lá da una, né, e vai formar a nossa articulação do cotovelo. Eu encontro ainda, ó, acima do capítulo a fossa radial, onde na flexão do cotovelo a cabeça do rádio vai estar alojada ali, e eu encontro a fossa coronoide, aqui medial, onde na flexão de cotovelo eu vou encontrar a una alojada aqui, tá? O processo coronoide da una, na verdade, é alojado nessa região. Por uma vista posterior, o que eu vejo no húmero? Ó, a mesma tróclea que eu tinha mostrado para vocês, aquele carretelzinho, né? Ó, a fossa do olecrano, o olecrano é essa porção aqui da una, ó, que forma o nosso cotovelo, tá? Se você palpar aí, você vai sentir. Quando você está em extensão, o cotovelo completamente estendido, esse olecrano ele praticamente desaparece. Por quê? Porque ele está alojado na fossa do olecrano. Quando você estende o cotovelo, quando você flete, perdão, o cotovelo, você sente o olecrano aqui, porque ele saiu da fossa do olecrano. Encontramos ainda, ó, o suco do nervo radial, aqui, alguns chamam de suco em espiral, tá? É importante aqui porque eu vou encontrar passando aqui, ó, intimamente, né, fazendo uma relação íntima aqui com esse suco, o nervo radial, um importante nervo que vem lá do fascículo posterior do plexo braquial e que vai inervar todos os meus extensores, podem ser do braço ou do antebraço, inerva todos, tríceps braquial, braquio radial, extensor radial longo do carpo, curto do carpo, extensor dos dedos, do indicador, enfim, a gente vai ter aula para falar disso aí. E a artéria braquial profunda, tá? Um ramo da artéria braquial. Ela passa aqui e aqui ela se divide em artéria colateral média e artéria colateral radial. E nós encontramos ainda aqui o suco do nervo ulnar. Esse suco do nervo ulnar todo mundo consegue associar porque alguma vez você já bateu o cotovelo e sentiu um choque, né? Que gera uma dor neuropática, uma queimação nessa região medial aqui, ó, da mão e medial do antebraço, né? Você chega a sentir queimando, dependendo, claro, da força. Se você palpar aqui, ó, o olecrano e o epicôndilo medial do húmero, tá? Você vai achar uma fossinha. Nessa fossinha, não aperta com força não, tá? Isso pode te machucar. Mas nessa fossinha está passando o nervo ulnar, tá? Que vai nervar um flexor e meio no antebraço e alguns músculos na mão. A gente vai falar disso mais na frente, tá? E a artéria colateral ulnar superior, ela passa junto aqui com o nervo ulnar aqui atrás. Falando da anatomia do rádio, então, o que nós encontramos? Uma cabeça, um colo,
Uma tuberosidade do rádio, a tuberosidade do rádio ela vai servir como um ponto de inserção para a cabeça longa do bíceps braquial, tá? Inclusive é importante falar que o bíceps braquial ele é um flexor de cotovelo, mas ele também é um supinador, um potente supinador, principalmente se você tiver com o cotovelo fletido, ou seja, 90 graus, se você fizer uma supinação aí, você consegue sentir o seu bíceps braquial se contraindo, tá? E os supinadores e pronadores, eles vão ter que se inserir no rádio, porque quem gira, tá, é o rádio, não é a una. Ó, supinação, né? Ó, supinar vem de suplicar, então palma da mão para cima. Pronação, o contrário, tá? Então, ó, tanto a supinação quanto a pronação é o rolamento do rádio. A una, ela fica parada porque ela tá, né, articulada lá com o húmero. Eu tenho uma próxima imagem aqui para mostrar isso para vocês. Então, eu tenho aqui a tuberosidade do rádio que serve como ponto de inserção principalmente para o músculo bíceps braquial. Eu encontro aqui ó, uma margem interóssea, onde eu vou ter presa nela a membrana interóssea, aqui, essa sindesmose radioulnar. Eu vou encontrar aqui a face anterior do rádio, tá? Uma margem anterior, essas margens servem muito como ponto de inserção para músculos, tá? Vários músculos. Ó, e aí, olha como ele girou aqui. Isso aqui é uma supinação, tá? E essa outra imagem aqui, ó, é em pronação. Olha, quem girou foi o rádio, a una continua paradinha, ok? Se desloca muito pouco. E aí eu consigo verificar aqui, ó, uma face lateral, uma margem posterior, a face posterior. Eu vou encontrar aqui o processo estiloide do rádio, que é bem palpável, tá? E ele é importante do ponto de vista de na anatomia palpatória, para a gente verificar se não houve fratura de rádio e de una, porque o processo estiloide do rádio ele tem que ser em torno de 1 centímetro mais distal do que o processo estiloide da una, tá? Eu já vou falar de processo estiloide da una, e você vai ver que dá para palpar. O do rádio está aqui, ó, bem nessa regiãozinha. Bem, o que mais nós vemos aqui? Ó, um tubérculo dorsal, tá? Esse tubérculo vai servir mais como ponto de limitação aqui, né? Para que os tendões fiquem organizadinhos, certo? E aqui eu encontro uma incisura unar, ou seja, uma incisurinha no rádio que serve como ponto de articulação aqui com a una. Vale lembrar que no processo estiloide do rádio aqui eu vou ter inserido o músculo bráquio radial, ok? Ele não vai até o carpo, ele fica somente no antebraço. Falando de una, então, nós encontramos aqui o olécrano, que eu já tinha falado para vocês anteriormente, ali que vai formar o osso ali do cotovelo, né? Ó, a incisura troclear, que vai articular lá com aquele carretelzinho, com aquela tróclea, o processo coronoide, e nós encontramos aqui a tuberosidade da una. A tuberosidade da una já vai ser ponto de fixação, de inserção do músculo braquial, não mais do bíceps braquial, ok? Nós vemos ainda aqui também uma margem interóssea, né, para a membrana interóssea, uma face anterior, né, uma margem anterior, a gente também tem face posterior, mas nessa imagem nem aparece, não é algo assim de grande relevância. O que é mais importante a gente observar aqui é que eu encontro lá um processo estiloide da una também, e quando eu faço uma pronação eu consigo palpar bem ele, ó. Na pronação ele surge, na supinação ele quase que desaparece, ok? E aí esses processos estiloides aqui, eles são importantes, né, do ponto de vista, como eu falei, da anatomia palpatória, anatomia de superfície, até para a gente verificar se houve fratura ou não, né, antes de realizar algum exame de imagem. E aí eu encontro aqui também uma incisura radial, né, na una, que vai servir para alojar aqui, para fazer uma articulação aqui com a cabeça do rádio. Em relação aos ossos do carpo, né, vamos falar de mão agora, então. Eu tenho o carpo aqui, né, que a gente conhece popularmente como punho, né, e aí o carpo ele vai ser constituído por 8 ossos, né, 4 na fileira proximal e 4 na fileira distal. Eu tenho o escafoide aqui, ó, que é o principal osso que se articula com o rádio, ó, vai formar uma articulação aqui chamada de articulação radiocarpal, tá? O semilunar que está do lado dele também faz contato, mas é um contato menor. O principal contato mesmo é o escafoide, por isso que quando você cai muitas vezes sobre a mão e acaba fraturando um dos ossos do carpo, na grande maioria das vezes é o escafoide. O escafoide ele possui um pequeno tubérculo, que é chamado de tubérculo escafoide. Os tubérculos vão servir como ponto de inserção muscular e ligamentar também, né? Lateral a ele eu encontro o semilunar, lateral ainda o piramidal, e meio que anterior ao piramidal eu encontro um ossinho que eu consigo sentir aqui na minha
é região hipotenar, nós vamos chamar de piciforme. Então, camada ou fileira proximal, escafoide semilunar, piramidal e piciforme. Na fileira distal, eu vou encontrar o trapézio, tá? E o trapézio ele também conta com um pequeno tubérculo, o tubérculo do trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Tá? Esse amato ele possui uma projeçãozinha também, um ganchinho, tá? Chamado de âmulo do amato. Antes eles chamavam de gancho do ganchoso. Hoje a gente chama de âmulo do amato. Bem, os ossos do carpo estão aqui. Agora eu vou falar dos ossos que compõem a palma da nossa mão, o centro da mão, tá? Não são dedos ainda. E esses ossos que compõem o centro aqui da minha mão, professor, eu não entendi onde é que eles estão localizados. Notem, ó, todos os ossos que eu vou falar agora, tanto os metacarpais aqui, quanto as falanges, eles possuem uma base, ó, um corpo e uma cabeça. Para vocês terem uma noção, a cabeça desses ossos aqui, que são os metacarpais, ela está localizada nesse nozinho aqui que a gente encontra antes dos dedos. Ó. Então, ó, se aqui está a cabeça, por exemplo, desse metacarpal médio, ó, essa estrutura aqui é o que eu mostro para vocês aqui. Ó. Então, ó, o osso está compondo essa região, ou seja, são ossos que compõem o centro da minha mão. Então, eu encontro aqui, ó, os metacarpais, que eu vou numerar de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho alguns sesamoides, tá? Que são ossos que ficam entre tendões aí para dividir, para distribuir aí a força. Eu encontro daí, ó, agora as falanges, tá? Os ossos que compõem os dedos nós chamamos de falanges, porque eles ficam enfileirados, tá? Vem de falange do exército, tá? Que significa fileira. E notem o seguinte, ó, eu tenho 5 falanges proximais, tá? Proximal, lembrem que é um termo relacionado à inserção do membro. Então, o que estiver mais próximo do ombro, eu vou dizer que é proximal em relação ao que está mais distante. Quando for membro inferior, vai ser em relação ao quadril. Então, ó, essas falanges são chamadas de falanges proximais. Eu tenho 5 falanges proximais. Essas falanges nós vamos chamar de falanges médias, e eu tenho apenas 4 falanges médias. Por quê? Porque o polegar ele só tem 2 falanges, a proximal e a distal. Notem, ó, o indicador, eu tenho uma falange aqui, ó, e uma articulação, outra falange aqui e outra falange aqui, ou seja, falange distal, falange média e falange proximal. O polegar é só 2, tá? Falange distal e falange proximal. Professor, e esse aqui? Não, esse aqui não é falange, é o primeiro metacarpal, ok? E aí, ó, 4 falanges médias e, ó, as 5 falanges distais, ó. Então, do polegar até o indicador, né, dedo médio, anelar e o dedo mínimo. Vale lembrar que essas falanges, assim como os metacarpais, também possuem base, corpo e cabeça. Pessoal, por hoje era isso, e na próxima aula eu vou estar passando para vocês o esqueleto apendicular de membros inferiores, e aí será a última aula de sistema esquelético, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês gravando mais uma aulinha, certo? E até a próxima. Fica aquele pedido, né? Quem puder aí dar uma curtida no vídeo,